Olá, queridos irmãos, amigos, paroquianos da Paróquia Santa Margarida Maria. Começamos com esta série. São 3 vídeos de formação para ministros extraordinários da comunhão. Não se trata de um grande estudo, não se trata de querer esgotar assunto, é mais uma partilha que parte do fundo do coração para tentar ajudar a todos a entrarem nesse espírito do serviço que estão prestes a assumir. E também aberto para todos os paroquianos. Começamos esta formação, na verdade, no mês de setembro, quando fizemos a série sobre a espiritualidade da missa, que está também presente no YouTube. Peço que todos assistam, porque ali tem conteúdos que nós não vamos repetir nestas formações. Por exemplo, o sentido da missa e o próprio sentido do pão e do vinho. Repito, não vamos esgotar assunto, tirar tudo que é dúvida nesses pequenos vídeos. A ideia é termos uma formação continuada com os ministros da comunidade. Também seguimos aqui a orientação da nossa igreja para a formação de ministros. Fazemos 3 vídeos. Um primeiro sobre a fundamentação bíblica da Eucaristia, o segundo sobre o próprio sacramento da Eucaristia e o ensino da igreja sobre esse sacramento, e o terceiro sobre o ministério extraordinário da comunhão. Tá? Vamos pedir a Deus que nos abençoe, nos conduza, nos ajude a abrir o coração para este momento. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero recordar a todos também nesta formação. Nós começamos essa série de formações no mês de setembro, quando falamos sobre a espiritualidade da missa. Peço que todos assistam os vídeos que estão no YouTube. São resumos importantes sobre o sentido da missa, da Eucaristia, o que é o pão e o vinho. Vamos dar início, já que hoje vamos falar especificamente sobre a fundamentação bíblica da Eucaristia, com um trecho conhecido da Bíblia, tirado do Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 20. Leio na Bíblia de Jerusalém. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, quando já o diabo pusera no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, o projeto de entregá-lo, sabendo que o Pai tudo pusera em suas mãos e que ele viera de Deus e a Deus voltava, levanta-se da mesa, depõe o manto e, tomando uma toalha, cinge-se com ela. Depois, põe água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com uma toalha com que estava cingido. Chega então a Simão Pedro, que lhe diz: Senhor, tu lavar-me os pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço não compreendes agora, mas o compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro: Jamais me lavarás os pés. Jesus respondeu-lhe: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro lhe disse: Senhor,
não apenas meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe disse: quem se banhou não tem necessidade de se lavar, porque está inteiramente puro. Vós também estáis puros, mas não todos. Ele sabia com efeito quem o entregaria. Por isso disse: nem todos estáis puros. Depois que lhes lavou os pés, retomou o manto, voltou à mesa e lhes disse: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e bem dizeis, pois eu sou. Se, portanto, eu, o mestre e o senhor, vos lavei os pés, também deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que quem o enviou. Se compreenderdes isso e o praticardes, felizes sereis. Não falo de todos vós, eu conheço os que escolhi, mas é preciso que se cumpra a Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Digo-vos isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Caríssimos irmãos e irmãs, essa bela leitura conhecida do texto do Lava-Pés faz parte de um contexto e de tantos textos que já ouvimos da Santa Ceia. Lava-Pés é uma parte da ceia eucarística, da última ceia de Jesus, no qual ele chama assim seus discípulos a aprenderem a lavar os pés uns dos outros. Com isso, nós começamos a perceber o verdadeiro sentido dos relatos bíblicos da Eucaristia. Não são tanto para narrar momentos históricos, mas para tentar trazer para nós aquilo que eles realizam de fato. Não que os textos bíblicos e a própria fé da igreja não tentem entrar naquilo que são as piedades modernas. Hoje temos muitas piedades e muito bonitas. Hoje temos a própria adoração eucarística tão viva na própria espiritualidade de nossa padroeira. Mas, no entanto, se pensarmos direito, a Eucaristia não foi criada para ser adorada, foi criada para ser comida. E foi feita dentro de uma ceia onde havia refeição, sim. Agora, notem, toda essa piedade moderna é importante, mas nós não queremos entrar nesse mérito. Os teólogos do mundo inteiro já fizeram questões. Será que Jesus comeu na própria ceia do seu corpo e do seu sangue? Pode parecer uma pergunta boba, mas quanta gente já fez essa pergunta? Eu poderia até ir mais longe. Hoje a gente é tão preocupado com detalhes sobre a purificação, os fragmentos, como fazer com a Eucaristia. Nossa, é Jesus. E é Jesus mesmo. E a igreja pede que se cuide de cada fragmento, é Jesus. Mas para pensar, na ceia com os apóstolos, será que tinha alguém fazendo purificação? Será que ficaram preocupados de recolher as migalhas do pão do Senhor, do corpo do Senhor? Eu creio que não. E Jesus não queria nem se preocupar com isso naquele momento. Hoje nós temos sim esse cuidado com a Eucaristia. Mas tudo isso eu falo para mostrar que a grande preocupação não é com relação a esses detalhes, a essa piedade, mas entender o sentido da Eucaristia, aquilo que ela realiza no meio de nós.
porque senão nós começamos a ficar defendendo detalhes, defendendo posturas radicais, e a própria igreja tem mostrado isso, principalmente através do Papa Francisco. Nós temos que viver um pouquinho mais a misericórdia, a aceitação do outro, não ficar brigando, olha, você acertou isso, você errou aquilo. Não, não se trata de errou, acertou, mas de sabermos lavar os pés uns dos outros, levar a misericórdia, fazer acontecer a Páscoa do Senhor. Primeiro lugar, que convido a todos, além daqueles vídeos, tem muita formação para se fazer. Quem quer conhecer a Eucaristia um pouquinho mais, talvez um pouquinho mais minha praia falar do catecismo da Igreja Católica, a igreja ensina através do catecismo, mostra aqui a edição verde, que é um português do Brasil, um pouquinho mais fácil, mesmos parágrafos, mesmo conteúdo. A parte da Eucaristia começa no parágrafo 1322, para quem quiser conhecer um pouquinho mais a Eucaristia. É importante que todos aqueles que falam em nome da igreja, aqueles que servem, tenham em mãos o catecismo, estudem de vez em quando, tomem. Não é um texto tão simples, mas a riqueza que ele traz, o conteúdo que ele traz é muito importante. A gente está muito acostumado a ouvir coisas que não estão no catecismo e não procuramos saber o que a igreja ensina de fato. Então tá aqui a primeira dica. Toma aqui uma cola, muito usada no seminário, de um texto que resume a fundamentação bíblica da Eucaristia. Na verdade, é um livro de Urbano Siles, conhecidíssimo no mundo teológico, é da Igreja Oriental. Ele tem um livro sobre os sacramentos da Igreja Católica, da editora Edipuc do Rio Grande do Sul. Não precisa comprar, é grande, é complicado, é livro de teologia. Mas cito aqui. Existem 4 narrativas da instituição da Eucaristia no Novo Testamento. De fato, a narrativa que nós até procuramos repetir a cada missa. Cito para vocês terem realmente anotado, para vocês até rezarem em um momento oportuno. Marcos 14, 22 a 25, Mateus 26, 26 a 29, Lucas 22, 15 ao 20 e 1 Coríntios, do capítulo 11, versículo 23 a 25. Esse relato de tradição paulina até é o mais próximo que a gente tem do que a gente faz no uso litúrgico. E temos textos de profundo simbolismo que são citados principalmente nas leituras do final aliás, na Semana Santa, no final da Quaresma. João 6, João 13, 1 ao 20, que é o lava-pés que acabamos de ler, e João 15, 1 ao 9. Uma coisa que Urbano Siles ele nos recorda todos esses textos da narrativa da ceia, eles recordam uma coisa. Eles acontecem no contexto de uma ceia pascal judaica. Pouco estudamos isso hoje, mas a verdade é que a missa, as primeiras celebrações começaram nesse contexto judaico. E os cristãos não jogaram isso fora. Cito aqui do próprio Urbano, e já fiz essa celebração algumas vezes, o resumo do rito da ceia pascal judaica para a gente ter claro essa ligação. Tem 4 partes na ceia pascal judaica. Embora ela é celebrada em uma semana se repete tudo isso com variação nas orações. Primeiro, a bênção da festa e o primeiro cálice de vinho. Haja vinho na ceia judaica. É o momento onde você faz essa purificação, é o momento que se faz tanto a purificação das mãos do celebrante, onde deve ter acontecido o lava-pés, onde se comem as ervas amargas para lembrar o peso da escravidão no Egito. E nós fazemos de certa forma isso no ato penitencial das nossas missas.
recordamos sim nossos pecados, nos preparamos para celebrar a festa das festas, que é a Páscoa, a cada missa. E esse pedido de perdão, essa recordação de que o Cristo quer nos libertar, está presente em cada missa. A segunda parte, a explicação da festa pelo pai da família, inclusive dos elementos usados na ceia, com cantos do salmo e um segundo cálice de vinho. É o que fazemos na nossa liturgia da palavra. Ouvimos a palavra de Deus, temos a explicação da palavra, dos sentidos, trazemos isso para a nossa vida. Mas como eles estavam num contexto realmente de um almoço, para os judeus no sábado, para os cristãos no domingo, então nós temos aí um segundo cálice de vinho. E a terceira parte, propriamente a bênção do pão, dos alimentos, comer esse pão, comer o cordeiro. Na época de Jesus já não tinha não era tão presente todos os elementos como era no passado, algumas coisas tinham mudado. No tempo presente não tem mais cordeiro porque não tem mais o templo, mas os momentos são esses, que para nós acabou sendo resumido porque os cristãos deixaram essa parte da refeição propriamente dita. Usamos o elemento da bênção dos alimentos na oração das oferendas, do pão e do vinho, e a oração eucarística. Mas notem, essa parte da refeição era ritual e naquela época o que nós imaginamos até o século III, isso se repetiu na vida da igreja, nas casas, com a ceia completa no domingo. E na época de Jesus, quando ele fala que o Judas molhou o pão com ele no molho, na verdade era um molho adocicado, era quase como uma sobremesa. Era o haroset. Esse pedaço de pão que era partido, que Judas molhou lá no prato com Jesus, na verdade era um pedaço do pão que era partido, de um dos pães que era partido, que era escondido e feito até uma brincadeira com as crianças, dizendo: opa, estamos esperando Elias voltar. Então esse pão era escondido, fazia-se a brincadeira com as crianças, e na hora de servir a sobremesa ou na hora de comer a parte final da ceia, que era já com doce, quando se tinha criança, você fazia a brincadeira, se não tinha, você pegava esse pão e partia para comer junto com o doce. Era o chamado afikoman, e a sobremesa era o haroset. Então o que se imagina é que até essa parte Judas estava presente e celebrou ali com Jesus numa boa. E daí Jesus cria não mais o terceiro brinde apenas, mas ele cria um quarto brinde de vinho. Após a ceia, esse momento, na parte final da ceia, aí ele institui a Eucaristia, quando Judas já tinha saído, dizendo: este é meu corpo, este é meu sangue. E ali fazendo algo muito mais profundo do que dar apenas pão e vinho. Ali, como dizem alguns teólogos, Jesus ele faz realizar-se a profecia da Páscoa antiga, ele faz realizar-se naquele momento, ou seja, a libertação definitiva estava acontecendo, porque ele era o Elias que tinha chegado, ele era o Cordeiro Pascal que veio trazer a verdadeira libertação ao povo. Quando ele institui a Eucaristia, e isso está presente em todos os relatos, na verdade ele está apresentando ali a sua vida como libertação para o mundo inteiro. E aquilo que era realizado no Antigo Testamento como apenas uma recordação da aliança, uma recordação da libertação do Egito, Jesus nesse momento ele transformou no memorial, em algo que para nós não é apenas recordação. A profecia do Antigo Testamento se tornou algo presente no hoje da vida da igreja. Toma aqui uma pequena situação, se eu não perdi a página dela. Acho que eu perdi. Encontrei.
Tem uma teóloga francesa, eu gosto muito dos livros dela, eu acho que a linguagem é um pouquinho mais fácil, ela fala muito dos sacramentos, da fé. Marie-Thérèse Naudot, Eucaristia, Memória e Presença do Senhor, da editora Paulinas. Não precisa comprar, também é um livro de teologia, mas se alguém tiver um pouquinho mais curioso, a linguagem dela é um pouquinho mais fácil, embora ela cita muitos teólogos. Ela, citando um teólogo antigo, ela diz assim: não há dúvida alguma, a Igreja Apostólica interpretava a Eucaristia como a realização profética da antiga festa israelita. Instituindo o sacramento cristão, Jesus simplesmente levava ao seu apogeu a longa evolução que o festim da Páscoa havia sofrido no decorrer da história. Era o apogeu da libertação da Páscoa, ou seja, a Eucaristia, ela é o centro, o cume da vida da igreja, porque ali está a realização, sim, da libertação que Cristo traz para nós. Não simplesmente como o partilhar da ceia, mas esta realização. Como eu falei, interessa se Jesus comeu ou não? Não, o que Jesus estava trazendo para nós é aquele momento máximo da libertação que acontecia naquele momento. E é perpetuado, esse é o sentido da palavra memória, quando usamos a palavra memória da Eucaristia, memória do sacramento. Realiza-se no hoje da nossa salvação essa libertação que Jesus trouxe para nós. Ou seja, quando celebramos a Eucaristia, fazemos sim dentro de um contexto daquilo que era a ceia pascal judaica e é revivido para nós, agora não só como libertação do Egito, mas libertação da nossa vida hoje. E com um sentido que a igreja chama de escatológico. A Eucaristia que celebramos hoje já é um memorial da Páscoa definitiva, da vida eterna que queremos. Celebramos aqui na terra aquilo que Jesus anseia de novo realizar conosco no céu. Como anseio um dia novamente, só comerei essa ceia novamente com vocês na casa do meu Pai. Porque a gente vai ter a missa, vai ter a Eucaristia de novo? Não. É porque lá no céu nós vamos estar em plena comunhão com Ele, nessa plena libertação. E é isso que é realizado através da Eucaristia. Mais do que só um partir do pão, e para nós é real, é presença de Jesus, é para nós essa realização da comunhão plena, da libertação plena. Por isso chamamos também de comunhão. Não existe Eucaristia sem missa. Não existe a missa e a Eucaristia se não tiver a comunhão entre as pessoas. Tanto que dentro do contexto pascal judaico, não se sentava à mesa para comer a ceia com alguém que eu não tivesse a amizade, eu não tivesse a disposição para conversar, para bater papo. Fazia parte da ceia, um gesto que está presente ali também no Evangelho. Quando diz que João inclinou-se no peito de Jesus, é que a ceia judaica todo mundo inclinava para o lado direito, nas almofadas, para comer relaxadamente e conversar, papear com quem estava do lado. Esse inclinou-se de João não é porque João botou a cabeça no peito de Jesus, é porque eles inclinavam mesmo para o lado para papear, para ter comunhão. E esse é um dos chamados para nós. O ministro da comunhão, ele está convocado, mais do que chamado, a construir essa comunhão na vida da comunidade e levar Jesus às pessoas, trazer as pessoas até Jesus para fazerem essa experiência, não só do comer o pão, mas de participar plenamente da Eucaristia, participando dessa libertação, desse alimento que Jesus nos dá, que nos sustenta até a vida eterna, que nos traz a salvação. Outra afirmação importante, além da ceia, que nós vemos, toma aqui, Evangelho de João, é que a próprio Jesus afirma, né? Os evangélicos não acreditam que seja o verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Os evangélicos, para eles, é só símbolo,
Para nós é presença real, por isso que hoje existe toda a piedade, o cuidado até com fragmento, embora tem coisas que pedem o nosso bom senso, né? Próximo vídeo eu vou estar falando da Eucaristia. É fragmento, sai o ministro lambendo a mão antes da comunhão, isso causa até repugnância e vai contra todo o senso da distribuição da comunhão nesse tempo de pandemia, não tem sentido. O fragmento precisa ser zelado. Se existe algum fragmento grande, sim, você pega com toda a descrição, mas não lambendo a mão, que aí é horrível, né? O purificatório não existe para você usar a qualquer momento e obrigatoriamente o purificatório, que é onde lava lá os dedos após a distribuição, é se você nota que existem fragmentos. Se não existe, só o gesto de você limpar os dedos ali sobre o corporal já é o suficiente, não precisa sair chupando o dedo, senão fica uma coisa esquisita até. Mas para nós é, sim, o corpo de Cristo. E no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, Jesus diz para nós: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mais do que somente falar de pão e vinho, Jesus está falando dessa comunhão com Ele. Não adianta eu comer o pão e não ter a comunhão com Ele, não ter com os irmãos. Eu não estou participando da graça da Eucaristia se eu fizer isso. Eu faço parte da Eucaristia se eu compreendo essa vida de comunhão com Cristo. E quando Jesus afirma, eu sou o pão da vida, eu sou o pão descido do céu, está no versículo 51. Para nós, a igreja usa esses versos de João para reafirmar que nós cremos sim na Eucaristia como presença real do Cristo que nos acompanha hoje por obra do Espírito Santo. E por falar em comunhão, existe uma coisa que poucos sabem, né? Porque faz parte do hebraico e no hebraico é difícil para chuchu interpretar essa língua. Mas a palavra que significa pão ázimo em muitas bíblias, pão ázimo é o matzá, que é usado na festa dos ázimos, que é usado na festa da Páscoa pelos judeus. O matzá ele é um pouco diferente até do pão que a gente usa hoje na missa. Hoje é só trigo e água. O matzá era um processo sim de trigo sem fermentação, mas era um pouquinho diferente. Mas a própria palavra matzá, ela se confunde na Bíblia com dois usos. Pão ázimo, usado na Páscoa, mas também seguir os mandamentos do Senhor ou não seguir os mandamentos do Senhor. Matzá significa as duas coisas. Essa comunhão, não só do ázimo, de você fazer esse memorial de que você saiu do Egito, você saiu da escravidão para uma vida nova e é Deus que está te sustentando na caminhada, como é o próprio mandamento, porque é o mandamento, é você seguir a palavra de Deus que te sustenta na caminhada. São sinônimos no hebraico. Para nós isso tem um significado importante, porque não basta, como eu disse, receber do pão ou receber do sangue do vinho, ou seja, o corpo e sangue do Senhor, se eu não tiver comunhão com eles, não tiver comunhão com a igreja, não tiver comunhão com a palavra. Falei também na espiritualidade da missa sobre isso, que é a mesma comunhão com a palavra que vai me levar à comunhão com o sacramento eucarístico. E essa palavra nos sustenta. Então é importante perceber, o Cristo quer ter comunhão conosco sempre, seja se dando na palavra, seja se dando no pão a nós. Espero que essa breve introdução pelo menos atisse em vocês o gosto por querer aprofundar um pouquinho mais sobre a Eucaristia, aprofundar na palavra. Deixei as citações para vocês. E no próximo vídeo falaremos especificamente sobre o ensinamento da igreja na Eucaristia e algumas práticas também do ministério. Que Deus traga essa bênção a todos nós e nos ajude a viver essa plena comunhão de irmãos e com Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos.